A cultura tem impactos econômicos, independente de se ter política pública para isso, independente de chamarem isso de economia da cultura, de indústria cultural, do que quiser. Porque o impacto econômico ele nasce junto com a atividade econômica, com o ato de produzir ou o ato de consumir, não é verdade? Esse ato de produzir ou de consumir gera impactos econômicos, naturalmente. Independente de um economista dizer que tem impacto econômico ou não tem impacto econômico. Ora, quem decide produzir algo vai empregar esforços econômicos, trabalho, financiamento, capital, comprar insumos, o músico precisa comprar instrumentos, o artista de teatro precisa de energia elétrica para iluminar o seu palco, etc, etc. Quer dizer, há recursos econômicos acionados e há um exercício de demanda acionado. Ou seja, quem vai lá assistir a peça, quem vai visitar a exposição, quem vai ao show, independente se paga ou não, produz uma demanda. E essa demanda, ao encontrar oferta, ou mesmo ofertas que não encontram uma demanda, ou demandas que não encontram ofertas, são exercícios econômicos que geram impactos. Por que eu sustento que o modelo inglês influenciou muito o modelo brasileiro, ainda que não conscientemente? Ou, talvez conscientemente, enfim, isso é outro debate. Porque o modelo de política pública inglesa para as indústrias culturais é um modelo que parte de uma visão estratégica sobre desenvolvimento. E a partir daí as coisas se separam, o modelo brasileiro e o modelo inglês. Apesar de continuar sendo influenciado. Até contemporaneamente. E já vou explicar por que eu acho isso. Na base do modelo inglês para as indústrias culturais, que gerou a Cool Britain, que gerou uma evolução tamanha da participação das indústrias culturais no produto econômico inglês, que hoje a gente está falando de setores que crescem 3 vezes mais a média dos outros setores da economia inglesa. Mas na base era uma visão sobre estratégia de desenvolvimento. Qual era a estratégia de desenvolvimento instalada naquele período? A Inglaterra vivia, no final dos anos 90, um grande debate sobre desindustrialização do país. Ou seja, o que fazer com os empregos que requeriam baixa formação, baixo capital humano e que migravam para a China, migravam para Taiwan, migravam para o setor automobilístico no Brasil. Ou seja, aquela indústria século XX, ela se fragmentava nos países centrais naquele período, vinculados aí ao processo de globalização, de integração de mercados, de cadeias globais de valor. E isso fez com que a Inglaterra adotasse uma postura de tratar setores estratégicos das indústrias culturais e indústrias criativas como setores que poderiam substituir esses empregos perdidos com vantagens. Vantagens no âmbito da formação, da renda, vantagens no âmbito da integração de produtividade, vantagens no âmbito até mesmo de parâmetros de desenvolvimento econômico que não são só os multiplicadores de emprego, renda, PIB. A Secretaria de Economia Criativa foi criada em 2010 no Ministério da Cultura, de certa forma substituindo um departamento que existia, que era uma diretoria de economia da cultura. Então, em 2010, o Ministério da Cultura começa a falar, numa evolução de um ideário sobre impacto e importância econômica da cultura, começa a falar sobre economia criativa e cria-se, então, essa
Secretaria de Economia Criativa, uma estrutura institucional importante, que desenvolve um plano de economia criativa, que é um plano fortemente inspirado no plano inglês de indústrias criativas do DCMS. E aí vocês, naturalmente, como pessoas inteligentes, acabam por deduzir que, se esse plano está fortemente inspirado no modelo inglês, nós estamos falando dessa estratégia que eu me referia lá no início. Ou seja, então o Brasil assume que de fato tem essa influência do modelo inglês e vai criar uma política pública com linhas de financiamento específico para se colocar as indústrias criativas no centro de uma estratégia de desenvolvimento. O Brasil passa 4 anos com essa secretaria existindo, de 2010 a 2014, quando ela é extinta, sem clareza sobre qual é o público, qual é o cliente, entre aspas, da política pública brasileira no que toca a essa tal Secretaria de Economia Criativa. Muitas vezes se perguntando coisas básicas, como o que é, então, economia criativa? Minha concepção, quando você desce na base da política, você deve falar em indústrias criativas e apontar as indústrias. E por que elas são, por que elas existem, quais são elas. Porque falar em economia criativa, para mim, é falar de um processo. Um processo no qual o capitalismo, contemporaneamente, a partir de um choque disruptivo fenomenal, que envolve direitos de propriedade intelectual, que envolve inovação tecnológica, que envolve novos parâmetros para consumo e demanda, em alguns setores específicos, se reinventa como sistema, passa por uma revolução e os agentes se reposicionam, certo? Ninguém consome música hoje como consumia há 10 anos atrás. Ninguém consome audiovisual, cinema, vídeo hoje como consumia há 10 anos atrás. Ninguém compra hoje como comprava há 10 anos atrás. Quer dizer, 2017 representa um marco, né? Fazem 10 anos que o mundo sofreu uma transformação disruptiva que acelerou e transformou a oferta e a demanda. Hoje eu até falava sobre isso. Em 2007, você tem um salto tecnológico na banda larga, com uma capacidade enorme de consumo de dados e uso de dados. Você tem a criação do Twitter, a popularização, o início da popularização do Facebook, o iPhone sendo lançado em 2007. Você tem uma série, a Amazon, enfim, você tem, de certa forma, um ano de virada, um ponto de inflexão nesse novo sistema que abre espaço para novos grandes monopólios. Então, você falar em economia criativa, você não está falando absolutamente nada que não um processo, que pode gerar todo tipo de resultado. O sistema inglês, ele é claro quando ele elege 12 setores e indica esses 12 setores como os clientes da política pública, que envolve setores culturais, sim, artes performáticas, teatro, música, dança, cinema, envolve design, software, envolve livro, publicidade e pesquisa e desenvolvimento tecnológico como setores de ponta nessa estratégia de desenvolvimento ligadas às indústrias criativas e culturais. No caso da Secretaria de Economia Criativa no Brasil, a sociedade não teve tempo nem de maturar o que seriam essas ideias, o que seriam esses setores objeto dessa política. Por quê? Por um lado, você teve uma onda no Brasil em que todo político queria falar sobre economia criativa, né? Enfim. Então, essa falta de clareza fez com que a gente perdesse muito tempo num debate estéril, né? E quando esse debate começava a amadurecer, ou seja, essas críticas começavam a emergir, até mesmo o fato de alguns programas não terem dado certo levava a uma própria reflexão do papel dessa política pública para as indústrias criativas.
Dentro do mesmo governo, houve uma transição em que a Secretaria de Economia Criativa foi extinta. Por quê? Sob a alegação de que o Ministério da Cultura tem que falar de economia da cultura mesmo, e essa economia da cultura está transversalmente colocada em todo o Ministério. Ou seja, isso é a melhor maneira de dizer que não tem política, ou seja, se ela está em todo lugar, ela não está em lugar nenhum. Ninguém vai ficar pensando sobre isso. Gente, esse quadro, ele nos permite enxergar como é diferente, né, o trato da política pública brasileira para a economia da cultura de um modelo que, reforço, com todas as falhas, é um modelo claro. Eu tenho diversas críticas ao modelo inglês. Eu tenho debatido com eles, inclusive, toda essa lógica da falta de diversidade no mercado de trabalho das indústrias criativas inglesas, as diferenças salariais entre diferenças de etnia, de sexo. Tem coisas muito graves. E também o processo de gentrificação, né, que ele expulsa, ele gera quase que uma segregação social com base em áreas de mais alta renda ligadas a esse consumo simbólico e de cultura e etc. Então tem problemas muito graves, mas é um modelo claro. Um modelo claro que o Brasil nunca teve. Ou seja, um modelo inclusive que possa ser criticado porque ele é compreendido. Porque o grande ponto dos setores culturais hoje, e talvez historicamente tenha sido assim no Brasil, é a sustentabilidade, né? Porque são atividades econômicas que, em qualquer lugar do mundo, enfrentam problemas muito parecidos. Primeiro, a instabilidade de renda, porque você tem um problema de renda sustentável ao longo do tempo. Segundo, questões ligadas à seguridade social, enfim, coisas típicas do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho cultural ele é diferente. Terceiro, você tem toda uma questão de déficit, não só de financiamento, como de infraestrutura para a atividade econômica acontecer. Você tem bens públicos sendo gerados e, ao mesmo tempo, você tem mercados privados que emergem de forma monopolizante. Então, é um esquema complexo e que você precisa ter bastante regulação pública para que cada uma dessas coisas tenha o seu espaço. E eu acho que isso pode vir a constituir um mercado cultural que a gente possa, de fato, chamar de mercado. Ou seja, quando eu tenho uma oferta real que encontra uma demanda real. E o que eu chamo de oferta e demanda real? Ou seja, que eu consiga ter espaço para que o empreendedorismo possa acontecer de fato, sem estar vinculado necessariamente ao financiamento público. Não que o financiamento público não deva acontecer. A atividade cultural é financiada em qualquer lugar do mundo. Agora, é importante que se tenha espaços de geração de renda na cultura que não passa necessariamente pelo recurso público, que é escasso, é cheio de burocracia e por definição, ele acaba sendo injusto, justamente por essa dificuldade de acesso, por esses entraves, essas barreiras à entrada e todos esses elementos vinculados ao mercado cultural. Mas o que ocorre? Né? Há um déficit de formação de demanda no Brasil, seja pela dimensão de formação de público mesmo, seja pela questão associada à renda, seja pela questão associada a poucos espaços e uma certa sacralização do consumo cultural, uma certa falta de acesso mesmo. Acesso, a gente está falando de acesso, ou seja, de ser uma coisa simples a pessoa ir numa peça de teatro, ser uma coisa simples a pessoa ir ao cinema, ser uma coisa simples a um show. É difícil, é muito difícil.